Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o GFote 1000 e vamos para mais uma edição de Copa do Brasil, né? Estamos agora chegando na Copa do Brasil de 2011, né? E falando de edição de Copa do Brasil, portanto faltam 12 edições da Copa do Brasil para a gente encerrar essa série, né? Da Copa do Brasil, né? Já o da Libertadores ainda faltam 22, né? Para a gente chegar em 2023, né? Enfim. A Copa do Brasil de 2011 foi a Copa conquistada pelo Vasco da Gama, né? O Vasco mostrou a superação, a volta por cima e conseguiu um título inédito, né? Porque após anos de campanhas fracas em campeonatos brasileiros e ainda inclusive um rebaixamento, né? Que foi em 2008, o Vasco deu a volta por cima, subiu, né? E em 2011 o Cruz Maltino chegou à Copa do Brasil, né? O Almirante da Colina tinha um time forte em 2011, né? Tinha um time experiente ali com nomes como Diego Souza, né? Contava ali com a volta do Felipe, o maestro, né? Após acho que 11, acho que após 12 anos, se não me engano, né? Que ele tinha deixado o Vasco. Tinha também o Alexandro, aquele que é filho do Lela, né? Aquele ex-jogador, né? Que é pai do Alexandre Richarlison. E tinha o Éder Luiz, né? Que tinha destaque no Atlético Mineiro, né? Foi campeão brasileiro no São Paulo, enfim. E fora isso, o Vasco tinha alguns nomes interessantes, né? Também tinha o Fernando Praz no gol, né? A zaga tinha o Dedé, né? Que estava se destacando muito e em vias também de ser convocado para a seleção brasileira, né? E o Vasco, né? Aos poucos foi se ajeitando, né? E o Ricardo Gomes foi importante, né? Para essa engrenagem, né? O Vasco começou desacreditado, né? Ninguém acreditava que o Vasco ia longe, né? Porque o Vasco foi mal no Campeonato Carioca, né? Até reagiu no segundo turno, né? Do Carioca e tal, mas muito pouco, né? Para um time de tradição, né? E nem todos acreditavam, né? Que o time treinado pelo Ricardo, né? Iria longe e principalmente ser campeão, né? Mas o Vasco começou sua caminhada. Ele eliminou o Comercial do Mato Grosso do Sul, goleando por 6-1 lá na casa do Comercial, né? Despachou também na segunda fase o ABC de Natal, né? Só que esse foi no sufoco, né? Foi 0-0 em Natal e 2-1 em São Januário. Nas oitavas, o Vasco tirou o Náutico, né? Após vencer 3-0 nos aflitos e empatar sem gols em casa. E nas quartas, o Atlético Paranaense foi a pedra no sapato, né? E foi sofrido, né? Porque o Vasco empata em casa 1-1. Só que mesmo jogando no caldeirão da Arena da Baixada, né? O Almirante mostra força, empata em 2-2 suado ali, né? E avança graças ao critério do gol fora, né? Na semifinal, o Vasco enfrentou o Avaí, né? O surpreendente Avaí de William Batoré, do técnico Silas, né? Era um time tinha até alguns jogadores interessantes ali também, o Avaí. No primeiro jogo, o Vasco empata em São Januário 1-1. Só que o time mostra força, né? E supera a desconfiança jogando na ressacada. Vence o time do Avaí por 2-0 e chega na final, né? E era finalista após 5 anos, né? Só que dessa vez o Vasco, né, diferente de 2006, queria ser campeão, né? O Almirante enfrentou o Coritiba, né, que estava em grande fase naquele ano e vinha de uma histórica sequência de 24 vitórias seguidas, quer dizer, o Coritiba nada bobo ali, né? E muitos até davam um favoritismo pro Coxa, né? E para piorar, o jogo de volta seria em Curitiba, né? E aí jogando em São Januário, né, lotado, o Vasco sofreu, mas venceu por 1-0, né? Aí uma semana depois, Couto Pereira era lotado ali, né? Curitiba também era outro que estava dando uma volta por cima também, né? Ele caiu em 2009 no Brasileiro, subiu em 2010, né? Enfim, e o Curitiba queria voltar a ser campeão nacional após 26 anos, né? Desde o título histórico do Brasileiro de 85, né? Enquanto que o Vasco queria quebrar o tabu de 11 anos sem título brasileiro, né? E o Couto Pereira lotado, tal, foi um jogo tenso, dramático e tudo mais, digno de uma final, né? O Vasco sai na frente, né? Só que aí o Coxa vira o jogo, né? No segundo tempo, o Vasco, né, vai para cima e empata o jogo, mas o Coritiba faz 3-2 e aí o jogo fica tenso. Aí o jogo fica tenso, né? O Coritiba, se faz mais um gol, o título ficaria pro Coritiba, né? O Vasco teve um ou outro lance ali de tentar, né, fazer o 3-3, mas não soube aproveitar e depois o time se encolheu, né? O Coritiba pressionou. O Vasco lutava por tudo, como podia, né, para afastar, né, evitar o quarto gol do Curitiba,
né? E a reta final do jogo foi até dramática, né? Mostra até imagens, né? Acho que o Felipe e o Diego Souza no banco lá, né? Nem olhando pro campo, rezando, nossa, imagina como é que foi, né? Aí quando o juiz, aí mesmo perdendo o jogo, né? Graças aos critérios do gol fora, o Vasco, ao apito final, conquistava a Copa do Brasil, né? Com todos os méritos, né? E após 11 anos, voltava a erguer um torneio nacional e quebrava um jejum de 8 anos sem título, né? Sem título mesmo, né? Desde o Carioca de 2003, né? E é isso, né? Agora vamos falar do time base do Vasco, campeão, né? O Fernando Paraz no gol, né? A defesa tinha Fagner, né? Só que na reta final ali do campeonato o Alan entrou, né? E firmou ali na lateral. O Anderson Martins, Dedé e Márcio Careca, né? Ele às vezes revezava com o Ramon, né? No meio campo tinha Rômulo, Eduardo Costa, né? Felipe, né? E o Diego Souza. O ataque, né? Éder Luiz, né? Às vezes o Bernardo jogava nesse time. E o Alexandro, né? E o Ricardo Gomes era o técnico, né? Antes de eu mostrar os gols, eu tenho que falar o restante, né? O restante do ano do Vasco foi bom, né? O time quase foi campeão brasileiro, né? Acabou atrás do Corinthians, né? Fez uma boa Sul-Americana, chegou até a semifinal. E teve uma tristeza, né? No meio do ano, o Ricardo Gomes teve AVC, né? Durante um jogo com o Flamengo, aí todo mundo ficou preocupado e tal, né? Aí ele se afastou do futebol, né? Por 5 anos, né? O Ricardo. E aí o Cristóvão Borges assumiu o time, então e seguiu conduzindo bem o Vasco, né? E é isso, tá? Agora vocês vão ver os gols, né? Da finalíssima, né? Do jogo do título do Vasco e a gente já volta para falar da surpresa e a decepção dessa Copa do Brasil. Abre pro Alan, vem o cruzamento, Alexandro! Gol! É do Vasco! Condições de jogo, Éder. Vai cruzar essa bola, colocou atrás, olha o gol! Gol! Emerson. Levanta o toque de cabeça, vai ser o gol de empate! Gol! Olha a sobra do Rafinha na cara do gol, bateu! Fernando Praz tem sobra! Gol! Tá por ali, a sobra do Éder Luiz bateu de fora! Gol! A sobra do William, bateu de fora! Gol! E que golaço! O Vasco é campeão da Copa do Brasil! Bom, gente, a gente falou agora do Vasco campeão, agora a gente tem que falar da surpresa e decepção dessa Copa do Brasil, né? E a surpresa, eu poderia até colocar o Avaí, né? Mas, né, o Avaí foi bom, né? Foi muito bem o Avaí, né? Era um time que ninguém apostava nada, só que o Avaí foi longe, né? Eu podia colocar também o Ceará, né? Que também foi até a semifinal, né? O Ceará que estava, né, jogando Brasileirão naquela época e tal, né? Mas eu vou colocar o Coritiba, cara, porque o Coritiba, né, foi o maior destaque, né, no primeiro semestre, né? O Coritiba encantou o Brasil no primeiro semestre, né? O Alviverde chegou a bater o recorde de vitórias, né? Conseguindo 24 vitórias seguidas, né? Superou inclusive aquele Super Palmeiras de 96, né? Que tinha feito 21 vitórias seguidas, né? No estadual o time conquistou o título com sobras, né? E na Copa do Brasil o Coritiba fazia bonito e se candidatava, né, ao título, né? O Coritiba tinha destaques ali, né? Tinha Léo Gago, tinha Davi, Rafinha, Bill, né? Marcos Aurélio. O técnico do time era o Marcelo Oliveira, né? E era um time muito bem treinado, né? Era quase a base do time que foi bem na Série B e tal, né? E para chegar às finais, o Coritiba eliminou o Ipiranga, né? De Erechim, né? Com 2 vitórias. O Atlético de Goiás também, né? Com 2 vitórias. O Caxias, né? Também com 2 vitórias, né? E aí Palmeiras, né? Com um histórico 6-0 no primeiro jogo, né? E derrota, né? 2-0. E por fim o Ceará, né? Esse foi mais sofrido, né? 0-0 lá no Ceará, 1-0 no Couto, né? Nas finais, né? O Coritiba por um triz, né? Não consegue o caneco, né? O time perde do Vasco no Rio, né? Só que vence no Couto por 3-2, mas os gols fora
Na época era como critério de desempate, né? E o Verdão, né, do Alto da Glória, acabou vice-campeão, né? Se fosse como hoje, né, que não tem critério de gol fora nem nada, né? Só por causa do saldo de gols, né? Se fosse os placares antigos nos tempos atuais, teríamos disputa de pênaltis, né? Para saber campeão, né? E aí tudo podia acontecer, né? Talvez o Curitiba poderia ser campeão nos pênaltis, né? Porque tinha o Vanderlei, né? Que era um bom pegador de pênaltis e tal, né? Embora o Fernando Praz também era bom também, né? Enfim. Bom, falamos do Curitiba, agora vamos falar da decepção que foi o São Paulo, né? O São Paulo tinha um time jovem, né? Com nomes talentosos, né, e alguns experientes, né? E o São Paulo, apesar disso, estava como favorito, né? Fora isso, o São Paulo voltava a jogar a Copa do Brasil, né? Depois de 8 anos, né? Porque nos outros anos anteriores o Tricolor jogou por 7 vezes seguida a Libertadores, né? De 2004 até 2010, né? Tudo em sequência. O São Paulo tinha jovens como Casemiro, né? O Lucas Moura, né? Que inclusive atualmente eu tô gravando esse vídeo em 2024, né? O Lucas Moura tá no São Paulo, né? Voltou, né? A jogar no São Paulo, né? No ano passado e tal. Enfim, na época ele era novo, né? O Lucas, né? O Rafael Tolói, o zagueiro ali do Goiás, né? Que era muito promissor. E tinha os experientes, né? Os mais velhos, né? O Rogério Ceni, Miranda, né? Tinha o Rivaldo, sim, o pentacampeão Rivaldo, né? Veio jogando no Morumbi. E tinha o Dagoberto, né? Um dos remanescentes dos últimos times vencedores do São Paulo, né? E o técnico do São Paulo era o Carpegiani, né? Sim. O São Paulo passou fácil do 13 do Paraíba, né? Na primeira fase, 3-0. Na segunda fase contra o Santa Cruz, o São Paulo sofreu, né? O time perdeu no Arruda por 1-0, só que reverteu em Barueri, né? Venceu por 2-0 e avança. Nas oitavas, o São Paulo tirou o Goiás sem dificuldades, né? Com 2 vitórias por 1-0, né? Morumbi e Serra Dourada. E aí nas quartas, o São Paulo enfrentou o Avaí. No Morumbi, o São Paulo não joga tão bem, mas vence o time do Avaí por 1-0. Só que na ressacada, o São Paulo não joga nada, né? O time sai na frente, mas só que leva a virada dos catarinenses. E o São Paulo perde de 3-1 e deu adeus à competição, né? Dando até um vexame, né? Quer dizer, perder para um time pequeno, né? Com todo respeito ao Avaí, é um vexame, né? Mas enfim, é isso, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou ficando por aqui, deem um like, compartilhem o vídeo e comentem também, tá? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.